A queda e o retorno ao poder. Eu quero dividir com você um pouco da história de um dos líderes mundiais nos seus dias, quando reis e líderes de diversas nações o procuravam. Esse rei tinha muita glória, riqueza, honra e diz a história, a quem ele queria matar, matava. Ele era, sabe, o representante e reconhecidamente nos seus dias como uma liderança para o mundo, para as nações. O rei Nabucodonosor. Mas diz, sabe, de acordo com a sua história, que ele caiu, ele perdeu o seu trono, ele perdeu todo o poder e a sua mente se tornou como a de um animal. Vem a pergunta: o que leva uma pessoa com tanta glória, tanto poder, tanta honra, tanta riqueza, uma referência mundial, ter que abrir mão do seu trono? Seus conselheiros abriram mão da presença dele e ele agora não vive nem mesmo junto com o povo. A causa da queda deste homem: a soberba e o orgulho. A arrogância. Diz a Bíblia que Deus resiste aos soberbos. Aquelas pessoas que gostam de desdenhar dos outros. O orgulho, um sentimento elevado de si mesmo. Esse homem, ele experimentou, sabe, a oportunidade que Deus deu para ele, porque ele teve 2 sonhos. E ele chama os seus sábios, os astrólogos. Ele queria entender qual era a revelação daqueles sonhos. E Deus é tão bom que nos seus dias tinha um homem que era considerado que tinha o espírito dos deuses, mas na verdade era o espírito de Deus, Daniel, e revelou para ele o sonho. Mas mesmo assim ele se manteve com as suas atitudes soberbas e arrogantes. Essa foi a causa da queda daquele líder mundial. Infelizmente, nos nossos dias, nós estamos assistindo. Mas sabe, eu conheço pessoas abastadas, ricas, bem-sucedidas, homens de negócios, que são humildes. Pessoas sensatas, pessoas equilibradas, que não permitiram que o dinheiro, o poder, subisse à sua cabeça. Mas conheço também pessoas ricas, abastadas, bem-sucedidas, que são soberbas e arrogantes como o rei Nabucodonosor. Conheço pessoas simples, pobres, que moram em bairros de periferias, em comunidades, que são humildes, pessoas bacanas da gente conviver com elas. Mas eu conheço pessoas também pobres que vivem em comunidades e elas são soberbas, elas são orgulhosas, elas são arrogantes. A arrogância, o orgulho, a soberba foi a causa da queda não somente de Nabucodonosor, mas tem sido a queda até nos nossos dias de muitas pessoas. Então, às vezes nós estamos assistindo alguém que está se destacando com essas características. Apenas nota, observa o futuro delas. É a queda. Porque não tem jeito. Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos arrogantes. Esses dias, assistindo uma entrevista de um rabino, ele falou o seguinte: se você consegue se calar quando humilhado publicamente, não tem jeito, você será promovido. A queda e o retorno ao poder. Esse mesmo rei que teve a sua queda, deixou o seu palácio e foi viver como um animal. Ele é o mesmo que se humilhou e reconheceu que existe um Deus, que só o Senhor é Deus. Palavras do rei Nabucodonosor. Nós vemos 2 tempos na vida da mesma pessoa, do mesmo líder, desse mesmo representante das nações, quando ele se humilhou e reconheceu, sabe, que existe um Deus, que ele se esvaziou de si mesmo e deu lugar para Deus na vida dele. Sabe o que aconteceu?
ele teve maior honra, maior glória, maior sabedoria. O trono, o reino dele foi maior. É assim que Deus faz. Então nós temos dois caminhos para pensarmos. Podemos continuar no caminho da soberba, da arrogância, e isso precede a ruína, ou podemos ter um coração humilde. Não importa qual é a sua classe social, não importa qual é o seu sobrenome e até mesmo o saldo da sua conta bancária. A soberba, a arrogância, vai te levar à ruína, mas o caminho da humildade precede a honra.